Alô, professor! Olá, tia Tânia! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Jurisprudência e Concursos. Olha, o professor Rogério Neiva é meu sócio aqui, né? No verdade. Jurisprudência e Concursos. É um dos convidados que mais esteve presente comigo aqui desde o início no Jurisprudência e Concursos. Professor Rogério, sempre um super prazer recebê-lo aqui. Para quem não conhece, que eu acho dificílimo as pessoas que estão me assistindo aqui não conhecerem o professor Rogério. Em síntese, o professor Rogério é juiz do trabalho em Brasília, professor em cursos preparatórios, professor de curso na OAB, autor do livro Preparação em Concursos Públicos de Alto Rendimento. E me corrija se eu estiver errado, não é mais pós-graduando, é pós-graduado, né? Em me ajude. Na verdade, eu sou pós-graduado em Psicopedagogia Clínica Institucional e agora sou pós-graduando em Neurociência Aplicada à Aprendizagem. Não preciso falar mais nada, né, moçada? Não preciso, para o pessoal que acompanha o blog aí, os excelentes textos, toda semana é uma surpresa atrás da outra. Quando vocês pensam que vocês já receberam todas as surpresas que vocês poderiam aí do professor Rogério Neiva, ele sempre surpreendendo aí com os novos textos. Quero aproveitar para parabenizar o professor referente à coleção que o professor lançou faz uns 2 meses atrás, coleção Guias de Preparação para Concurso, foram 10, quem não pegou, depois eu já posto na timeline, não fiquem nervosos, foi uma coleção em e-books que o professor publicou, gratuito, foram 10 semanas, cada semana publicado uma guia, e foi assim, fantástica a repercussão, o pessoal gostou demais dos e-books e das guias, toda semana eu faço questão de postar as guias e o e-book, lá na minha timeline, no Jurisprudência e Concursos, porque os textos são realmente excelentes, de muita qualidade, e muitos deles vocês precisam ler e ter consciência dessa parte da aprendizagem, que é muito importante, administrar aí a sua preparação para que você conquiste aquilo que você deseja. Professor, muito bem-vindo. Vou deixar o professor aqui para dar uma boa noite aí para os nossos seguidores que estão ansiosos aí pela sua palestra. Pois é, antes de mais nada, boa noite para você, Tânia, boa noite a todos aí que estão presentes. Desde já agradeço a atenção e espero atender as expectativas da melhor forma possível. Tenho certeza de que me empenharei o máximo para fazê-lo com o assunto que é o objeto da nossa conversa de hoje, que eu acredito que seja importante, principalmente para aqueles que vêm se empenhando aí na preparação para concursos de forma mais específica, eu diria para os concursos até da advocacia pública. E ao longo da conversa isso irá ficar mais claro. Então agradeço a atenção de todos, espero que seja bastante proveitosa aqui a nossa conversa de hoje. Ainda preliminarmente, quero aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade por um lado, e por outro lado agradecer a oportunidade não apenas por estar tendo contato através do Jurisprudência e Concurso com todos aqueles que estão aí presentes, virtualmente, mas também pelo fato de estar participando desse momento especial que é o aniversário do Jurisprudência e Concursos, né? E desde já aproveito aqui para manifestar as minhas congratulações, né? Você atribuiu a mim, Tânia, a condição de sócio, eu diria que eu me considero não um sócio, mas um parente, né? Eu diria que a minha relação está num plano muito além do societário, inclusive pelos vínculos afetivos que tenho com esse projeto espetacular, além da consideração que tenho por você, mas sou um admirador do trabalho que você vem desenvolvendo, um admirador do Jurisprudência e Concurso. Como disse o ministro Gilmar Mendes, no emblemático caso CNJ, recentemente julgado pelo STF, até as pedras sabem o quanto a nossa querida tia Tânia Faga é uma entusiasta e uma comprometida com a causa da democratização do conhecimento jurídico voltado à preparação para o concurso público, de modo que me sinto bastante honrado em poder estar participando dessa ocasião de comemoração de 1 ano do Jurisprudência e Concurso, e que venham muitos anos em prol daqueles que vêm se empenhando na busca da preparação para o concurso público, na busca da aprovação no concurso público.
Muito bem, superadas essas observações preliminares, conforme já anunciado aí pela Tânia, o objeto da nossa conversa hoje envolve o direito do trabalho aplicado à administração pública. Na verdade, para ser mais específico, de forma mais precisa, eu, inclusive, recentemente publiquei um livro sobre esse tema que é dividido em duas partes. Uma parte do direito material e outra parte do direito processual. A parte do direito material envolve o direito do trabalho aplicado à administração pública, um tema fundamental, não apenas para quem vem se preparando para concursos em geral, nos quais são cobrados temas de direito material do trabalho, mas de forma mais específica e eu diria mais relevante para os concursos da advocacia pública. Nós temos aí um edital publicado da EPFN, um edital publicado da AGU, temos vários outros concursos de procuradorias do estado, de estados em andamento, de modo que esse é um conhecimento que é fundamental em termos de direito do trabalho, como também de processo do trabalho, para quem vem se preparando para esses concursos. Inclusive, recentemente publiquei um livro pela editora Método, está aqui o livro, que é direito, que nós vamos fazer o sorteio hoje, que é Direito do Trabalho aplicado à Administração Pública e a Fazenda Pública em Juízo no Processo do Trabalho. Então, a frente material do direito material envolve os temas e os conceitos e construções e institutos relacionados à aplicação do direito do trabalho na administração pública. A frente processual corresponde aos institutos relacionados à Fazenda Pública em Juízo no direito processual do trabalho. O livro trata disso. São abordados não apenas os temas específicos que se relacionam a essa questão do direito do trabalho na administração e a fazenda pública no processo do trabalho, mas também no livro são desenvolvidos uma série de conceitos de modo não apenas a compreender aquele conceito principal que seria desenvolvido enquanto uma condição prejudicial, mas também no sentido de colaborar na perspectiva de compreensão do direito e do processo do trabalho. O que eu quero dizer com isso objetivamente é o seguinte: quando você pegar esse livro para estudar, antes de se desenvolver o conceito específico relacionado ao direito do trabalho na administração pública, a base conceitual daquele conceito, não envolvendo aquela aplicação apenas, é apresentada para depois chegar no aspecto relacionado à aplicação do direito do trabalho na administração. Isso no sentido não apenas de contextualização, não apenas de compreensão, mas em função da intenção que tive ao escrever o livro, de modo que aquela pessoa que não vai abrir um manual tradicional de direito do trabalho e vai apenas estudar pelo livro, procurando se preparar para um concurso da advocacia pública, por exemplo, e até por uma questão de limitação de tempo, pelo menos esteja próximo de suprir aquilo que teria se fosse abrir o manual. Não tenho a pretensão com esse livro de dispensar, não vou fazer essa afirmação, o estudo do Manual de Direito Material Processual do Trabalho. Mas posso afirmar que quem não tiver condição de estudar o livro de Direito Material e Processual do Trabalho, de modo a se preparar para concurso da advocacia pública, e for estudar apenas por esse livro que escrevi recentemente, acredito que boa parte das lacunas estarão supridas, de modo que a intenção do livro foi procurar desenvolver uma abordagem a mais abrangente possível. Eu gravei um curso de Direito e Processo do Trabalho, Direito do Trabalho aplicado à administração, Processo do Trabalho envolvendo Fazenda Pública e Juízo, na EBEG, que também tem um sorteio aí rolando. Então, lá nesse curso também tem essa mesma abordagem semelhante ao livro. Mas hoje aqui vamos conversar especificamente, vamos fazer um recorte de direito material, especificamente tratando de alguns temas, de alguns conceitos, algumas informações, especificamente no plano do direito material, relacionados ao direito do trabalho na administração pública. Então, eu, em primeiro lugar, na verdade, a nossa conversa vai se estruturar em 4 partes. Primeiro eu vou tratar do objeto de aplicação do direito do trabalho em termos de administração pública, ou seja, quais os segmentos, considerando o conceito de organização administrativa do Estado, nos quais se aplica o direito do trabalho. No fundo estou a me referir a quando teremos relação de emprego no âmbito da organização administrativa do Estado. No segundo momento, primeiro vou contextualizar em termos de definição de objeto, no sentido de quando o direito do trabalho se aplica à administração pública. Depois nós vamos tratar de uma compreensão, de uma tentativa de generalização em termos de construção, em termos de tese,
de como funciona de forma geral essa aplicação do direito do trabalho na administração pública, o que é importante não apenas para provas objetivas, no sentido de estar nos guiando, inclusive em situações nas quais não sabemos a resposta de forma específica numa prova objetiva, mas também para o desenvolvimento de respostas em provas dissertativas. Num terceiro momento, vamos tratar da situação geral decorrente dessa construção, ou seja, a regra geral, o que eu chamo de uma regra geral a partir dessa construção, que seria o nosso segundo ponto, e em quarto lugar vamos tratar daquilo que seria as exceções a essa regra geral. Ou melhor, na verdade, primeiro eu vou tratar da exceção, e os senhores vão entender por quê, por uma questão até do ponto de vista didático, de facilitação e lógico da compreensão, e depois vou tratar de implicações ou de consequências, inclusive em termos de orientações, de manifestações jurisprudenciais consolidadas dessa construção, que é importante a nossa compreensão para entendermos como funciona essa coisa do direito do trabalho aplicado à administração pública. Então a nossa conversa será dividida nessas 4 partes. Primeiro vamos tratar de quando incide o direito do trabalho na administração, depois dessa ideia, dessa construção geral para a compreensão do direito do trabalho na administração, depois vamos tratar das exceções envolvendo essa aplicação desse conceito, dessa construção, e depois da regra geral decorrente dessa construção. Muito bem, vamos lá. Pessoal, então, naquela linha que eu havia colocado. Então, primeira ideia fundamental. Quando é que se aplica o direito do trabalho na administração pública? Ou seja, no fundo, quando estamos fazendo essa pergunta, estamos indagando quando é que teremos relações de emprego estabelecidas no âmbito da administração pública. Só para contextualizarmos e partirmos, né, efetivamente, começarmos do começo, né? A ideia é o seguinte: primeira ideia fundamental, relação de trabalho. O que é relação de trabalho? Relação de trabalho é todo e qualquer vínculo jurídico que tenha por objeto o trabalho. Então, relação de trabalho é um gênero que conta com várias espécies, né? Quando nós vamos estudar lá direito material, como direito processual, principalmente em termos de competência, essa é uma ideia fundamental. Então, a relação de emprego é uma espécie do gênero de relação de trabalho, como também a relação de trabalho eventual, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho voluntário, enfim, todas essas são modalidades de relação de trabalho. Quando falamos em servidores públicos, na verdade, estamos falando de relações de trabalho no âmbito da administração pública. Servidor público lato sensu, enquanto agentes do Estado, enquanto espécie do gênero agentes do Estado, né? Ou seja, o que é servidor público? Servidor público é aquele que guarda com a administração um vínculo de natureza profissional. Então, servidor público é o trabalhador do Estado. Ou seja, servidor público e relação de trabalho, servidor público lato sensu e relação de trabalho são conceitos paralelos, ou são conceitos equivalentes, eu diria. Então, relação de trabalho é um gênero que tem várias espécies, e o conceito de relação de trabalho se confunde com o conceito de servidor público. Quais são as espécies de servidores públicos? Ou seja, quais são as espécies de relações de trabalho passíveis de serem estabelecidas por parte dos trabalhadores do Estado com a administração pública? Nós temos fundamentalmente 3 relações. Então, quando falamos de servidor público, estamos falando de relações de trabalho. Quais são essas relações? E os vínculos, os tipos de servidores públicos são determinados pela natureza. Isso é importante, hein? As espécies de servidores públicos são determinadas pela natureza jurídica do vínculo que estes trabalhadores do Estado, ou seja, que esses agentes do Estado que estabelecem vínculos de natureza profissional, têm com a administração pública. Então nós temos 3 tipos de servidores públicos. Temos servidor público estatutário, que tem uma relação de trabalho de natureza institucional estatutária, ou seja, é uma relação institucional, é uma relação não contratual, regida por um estatuto esse que corresponde a uma lei da competência legislativa de cada ente federado. Então esse é o servidor público estatutário, que tem um vínculo de natureza institucional estatutária, envolvendo a ocupação de uma unidade de poder chamada cargo público. Nós temos o empregado público, também chamado de seletista, que esse sim é o trabalhador do Estado que tem relação de emprego com a administração pública. E nós temos o servidor temporário, aquele do artigo 37, inciso 9º, aliás, quanto ao qual temos uma série de questões aí, debates jurisprudenciais
importantes, inclusive, isso está lá no livro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem evoluindo quanto às restrições acerca da contratação temporária, e não vamos tratar disso aqui hoje porque o nosso tema não comporta, mas enfim, então nós temos essas 3 possibilidades de servidores públicos que correspondem a 3 modalidades de relações de trabalho. Nós teremos, portanto, o direito do trabalho na administração pública quando o trabalhador do Estado estabelece com a administração uma relação de emprego. Ou seja, quando estivermos diante de um servidor público, servidor público lato sensu, que ostenta a condição de empregado público. Muito bem, também chamado de seletista. E a pergunta que se coloca é: quando é que poderemos ter um vínculo jurídico de natureza seletista com a administração pública? Pessoal, com a redação original da Constituição de 88, nós só poderíamos ter, e aí só fazer um parênteses, viu? Eu estou já assumindo a premissa, acerca da qual não há dúvida atualmente. Houve dúvida na jurisprudência do TST durante algum tempo, mas já faz algum tempo não há dúvida, de que o servidor temporário, aquele do 37º da Constituição, esse cara não é regido pelo direito do trabalho. Ele tem um contrato especial regido por lei própria da esfera da competência legislativa de cada ente federado. Muito bem. Então, quando falamos em direito do trabalho na administração, estamos falando de empregado público, também chamado de seletista, e, aliás, chamá-lo de seletista, eu considero que é uma tecnia. Vamos entender por que daqui a pouco. Muito bem. Então, teremos direito do trabalho na administração quando estivermos diante de um empregado público, também chamado de seletista. E quando é que a administração pode estabelecer vínculos de natureza seletista, vínculos de natureza empregatício? Na redação original da Constituição de 88, nós só tínhamos a possibilidade de estabelecer esses vínculos no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. Não seria possível estabelecer vínculos dessa natureza na administração direta, nas autarquias e nas fundações. Nós tínhamos no âmbito da administração direta das autarquias e fundações o chamado regime jurídico único. O que se queria dizer com essa ideia do regime jurídico único? Que só poderia o regime jurídico dos trabalhadores da administração direta, autarquias e fundações, só poderia ser o institucional estatutário. Muito bem, essa era a lógica da redação original da Constituição de 88. Vem a emenda constitucional 19 e quebrou-se esse regime jurídico único. Ou seja, foi estabelecido a possibilidade, no âmbito da administração direta, autarquias e fundações, tanto do regime estatutário, institucional estatutário, quanto do regime empregatício. E aí a administração direta passou a ter a possibilidade de contratar, como também as autarquias e fundações, empregados públicos, seletistas. E aí eu até brincava, dizendo, né, que, na verdade, continuamos a ter, depois da emenda 19, um regime jurídico único, que era o regime jurídico empregatício para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando veio a emenda 19, se a gente fosse pensar a época, bem, então agora na administração direta, autarquias e fundações, eu posso ter 2 regimes, o empregatício institucional e estatutário, e nas empresas públicas e sociedades de economia mista eu só posso ter um, que é o empregatício. Então eu continuaria tendo um regime jurídico único, mas esse regime jurídico único seria o empregatício nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem. Vem a ação de constitucionalidade da emenda 19, né, que é a ADI 2135, da relatoria do ministro Lewandowski, e se não me engano, mas foi a ADI 2135, questionando a constitucionalidade formal da emenda constitucional 19, e o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar para garantir, entendendo que seria inconstitucional, modulou os efeitos, porém, reconhecendo que aqueles vínculos estabelecidos até então seriam válidos. Então, teríamos voltado a partir da emenda 2135 à sistemática original da Constituição de 88, na medida em que a administração direta, autarquias e fundações só poderia contratar no regime institucional estatutário, e de modo que passaríamos a ter o direito do trabalho na administração pública apenas envolvendo as empresas públicas e sociedades de economia mista, além daqueles na administração direta, autarquias e fundações, estabelecidos anteriores a liminar na ADI 2135, que reconheceu a inconstitucionalidade da emenda constitucional 19. Então, esse é o cenário que teríamos. E eu digo teríamos, inclusive, infelizmente, o que eu vou dizer agora, que é uma novidade, e que é muito importante que todo mundo fique ligado, que não está no meu livro, infelizmente. A lei, olha só, pessoal, fiquem atentos a isso.
A Lei 12.618 de 2012, do que trata a Lei 12.618 de 2012? Novo sistema de previdência do servidor público. Estabeleceu que as fundações responsáveis pela gestão do sistema de previdência dos servidores públicos, elas teriam natureza jurídica, olha só, hein, pessoal, eu não vou entrar aqui no direito administrativo, mas elas teriam natureza jurídica de direito privado, sujeita a normas de direito público, com regime profissional empregatício. Então, com essa lei, a discussão que teríamos acerca das fundações de direito público e privado, no sentido da possibilidade das fundações de direito privado poderem contratar sobre o regime empregatício, essa discussão com essa lei, na minha visão, estaria sepultada. De modo que a lei que criou o novo regime de previdência de servidores públicos passou a estabelecer e admitir expressamente uma fundação privada contratando pelo regime empregatício. Então, a partir desse cenário, resumidamente, eu diria para os senhores, quando é que nós vamos ter o direito do trabalho na administração pública? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Administração direta, autarquias e fundações tradicionais de direito público, assim estabelecidas as relações até a declaração de inconstitucionalidade da emenda 19, com a DI 2135, e fundações de direito privado. A partir, e mais especificamente, fiquem atentos, né, a lei expressamente assim falou, as fundações responsáveis pela gestão do sistema de previdência de servidores públicos. Então, quando estivermos diante dessas esferas da administração pública, nessas condições, teremos relações de emprego. E ao termos relações de emprego, teremos o direito do trabalho aplicado na administração pública. Ok? Beleza? Então esse é o primeiro ponto fundamental que exige a nossa compreensão. Muito bem. A partir daí, agora entramos no nosso segundo ponto. Nós precisamos entender qual é a lógica que está por trás. Isso vai nos ajudar não apenas na solução de problemas, né, por exemplo, em provas dissertativas, eu diria até principalmente em solução de problemas nas provas dissertativas, porém não apenas, mas inclusive em provas objetivas. Essa compreensão do que eu vou falar agora vai nos ajudar bastante. Pessoal, quando falamos em aplicação do direito do trabalho na administração pública, nós teremos uma tensão natural entre a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo. Por quê? Isso, na verdade, vem desde a origem. Se nós formos pensar, o direito do trabalho é um fenômeno jurídico pós-revoluções liberais burguesas. O direito do trabalho ele nasce no day after, na ressaca das revoluções liberais burguesas. Enquanto, né, assim, o pessoal lá, as revoluções liberais burguesas promoveram, né, aquele êxtase dos direitos de primeira dimensão, né, que não é mais geração, né, dimensão porque geração passa e dimensão fica. Então, as revoluções liberais burguesas trouxeram o êxtase, né, a alucinação, o delírio dos direitos de primeira geração, né, de primeira dimensão, né. Muito bem. Só que se chegou à conclusão, no dia seguinte, na hora que veio a ressaca, de que o direito de ir e vir de barriga vazia não ia fazer ninguém feliz. Que o direito à propriedade, para quem não tem condição de comprar propriedade, não vai resolver nada. Né? O direito ao devido processo legal, em termos de proteção ao patrimônio, para quem não tem patrimônio, para quem não tem o que comer, para quem não tem onde cair morto, não adianta nada. E aí nós temos um segundo movimento, né? Uma série de movimentos sociais e políticos, né? As encíclicas papais, o próprio comunismo, nesse pós-revoluções liberais burguesas, e que levaram à emergência dos direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, econômicos e culturais. E nessa vem o direito do trabalho, né? Enquanto um fenômeno pós-revoluções liberais burguesas. Só que se nós pensarmos o direito administrativo ele vem no contexto dos direitos de primeira dimensão. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, em pensadores, representantes do pensamento político moderno, como por exemplo Max Weber, né, que trouxe uma série de construções que hoje incorporadas no nosso direito administrativo, quer dizer, o princípio da impessoalidade que está lá na nossa Constituição, no artigo 37, é Weber puro. Né? Ou seja, é
um Estado que busca, o nosso direito administrativo é um fenômeno jurídico que vem para romper com aquela lógica patrimonialista que confundiu o interesse privado da coroa com o interesse tipicamente estatal da Idade Média, né, ou seja, aquele Estado absolutista, aquele Estado patrimonialista, para trazer um novo modelo de Estado, que é o chamado Estado burocrático, né, que é o Estado que vem com a Idade Moderna e que é a cara, que é o tom do direito administrativo. Então, se a gente for pensar bem, o direito administrativo ele vem para proteger quem? Para proteger a administração, para proteger o Estado, não obstante a diferença que se possa fazer entre o interesse primário, que seria o interesse tipicamente público, do interesse secundário, que seria o interesse da administração. Mas o fato é que o direito administrativo vem para tutelar a administração pública, inclusive contra o administrador, né, no sentido de coibir, né, a atuação do administrador na perspectiva de tutela da administração pública. E o direito do trabalho vem para proteger quem? Vem para proteger o trabalhador. Né? A partir de uma compreensão da existência de uma desigualdade econômica, da relação que se estabelecia entre aquele que contrata a força de trabalho e aquele que vende força de trabalho, o direito do trabalho vem para tutelar a parte tida por mais fraca da relação nesse contexto dos movimentos pós-revolução liberais burgueses. Então daí já dá para a gente perceber que o direito que enquanto o direito administrativo vai proteger aquele que numa relação de emprego, no âmbito da administração, figura como empregador, o direito do trabalho vem para proteger quem? O empregado. Então, pessoal, o direito do trabalho na administração pública vai gerar uma tensão natural entre a lógica do direito do trabalho e o direito administrativo. Isso vai permear uma série de questões que podem ser cobradas em provas objetivas, como também problemas que podem ser colocados para os senhores em provas dissertativas. Em prova dissertativa de segunda fase, pessoal, quando envolve um problema desse, a gente tem que começar a resposta dizendo assim: o direito do trabalho na administração pública gera uma tensão, considerando a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo. É assim que começa. Qualquer resposta envolvendo um problema de aplicação do direito do trabalho na administração pública, para a partir daí a gente desenvolver. Muito bem. E como é que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem solucionando essa tensão? Eu diria para o senhor o seguinte: se nós fizermos uma leitura da jurisprudência do TST, nós temos condição de desenvolver uma formulação, uma construção de como a jurisprudência vem tratando isso, inclusive para nos auxiliar também a partir da compreensão dessa lógica na resolução de provas objetivas. Muito bem. Qual é a ideia fundamental? A ideia fundamental é a seguinte: nessa tensão entre o direito do trabalho e o direito administrativo, o TST, em primeiro lugar, ele separa os empregados da administração pública dos empregados da administração pública, das empresas públicas e sociedades de economia mista, dos empregados da administração direta, autarquias e fundações. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando nos depararmos com um problema questão numa prova, em que possamos identificar por trás desse problema essa tensão entre a lógica do direito do trabalho e do direito administrativo, a primeira ideia que precisamos entender para buscar a resposta é a seguinte: o TST separa empregados da administração direta, autarquias e fundações de um lado, empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista de outro. Nós vamos ver agora aqui na nossa conversa, talvez para muitos ainda, talvez alguns já estejam enxergando manifestações dessa tensão, talvez outros não, mas nós logo, só passar a explicação, nós já vamos enxergar de forma clara e o porquê dessa solução, mas nós vamos enxergar de forma clara como se manifesta essa tensão, e seguramente isso é objeto de cobrança em prova e passível de formulação em várias questões. Muito bem. Então, primeiro, o TST separa empregados da administração direta, autarquias e fundações de um lado. Do outro lado, empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista. Nesse sentido, para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, o TST tem feito prevalecer a lógica do direito administrativo. Vou repetir. Para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, o TST tem feito prevalecer a lógica do direito administrativo, sacrificando a lógica do direito do trabalho. Para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, o TST tem feito prevalecer a lógica do direito do trabalho e sacrificando a lógica do direito administrativo.
Então, essa é a ideia, é o norte que temos que adotar para a solução de problemas. E a partir daí nós vamos ver algumas manifestações dessa tese. Essa é a regra geral. Porém, essa regra tem exceções. O que seriam exceções dessa regra? Seriam situações em que o TST aplica uma mesma regra para ambos. O que eu estou chamando de exceção, repare, não é uma inversão. São situações em que o TST não faz essa distinção, em que ele aplica a mesma regra, sem fazer essa distinção, entre os empregados públicos, entre os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista, ou seja, os dois vão sujeitar a mesma coisa, em alguns casos fazendo prevalecer a lógica do direito administrativo, em outros casos fazendo prevalecer a lógica do direito do trabalho, que nós vamos ver aqui agora, mas o TST aplica a mesma regra para os dois, não separa empregados de administração direta, autarquias e fundações dos empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista. Muito bem, então agora nós vamos ver, eu vou começar pelo que eu estou chamando de exceções. Situações envolvendo soluções jurisprudenciais, e isso que eu vou falar aqui, pessoal, essas ideias, principalmente essa formulação geral que eu estou fazendo, elas são importantes para a solução de conceitos em questões dissertativas. Mas o foco da nossa abordagem hoje são temas que já estão pacificados e, portanto, passíveis de cobrança em provas objetivas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui já primeiro que não está pacificado ainda. Súmula 291. O que fala a súmula 291 do TST? E isso também está lá no livro. Súmula 291 trata da incorporação de horas extras. O que o TST falou na súmula 291? Se o empregado permanece pelo menos um ano fazendo horas extras, recebendo horas extras, aí vem a discussão. O empregador pode suprimir ou não? Cuidado, aqui tem peguinha, hein? Não confundam a tese da súmula. Vou fugir um pouco do assunto. Não, mas para aproveitar o gancho. Abrir um parênteses. Não confundam a tese da súmula 291, que eu vou falar agora, envolvendo horas extras, com a tese da súmula 372, envolvendo gratificação de gerente. Na súmula 372, o TST diz que se o gerente fica recebendo gratificação por 10 anos, pelo menos, ela não pode ser suprimida, ela se incorpora ao salário pelo que o TST chama de princípio da estabilidade econômica. Na tese da súmula 291, o TST havia enfrentado a discussão se seria possível incorporar horas extras, porque também tem natureza salarial, como é o caso lá da gratificação. E aí o TST entendeu que não cabe incorporar hora extra. Porque se o TST entendesse, por um motivo muito simples, do ponto de vista lógico, se o TST entendesse que caberia incorporar hora extra, o TST estaria transformando algo que para a lei é extraordinário, que é hora extra. A lei não gosta, teoricamente a lei não gosta de hora extra. A lei quer que o empregado trabalhe dentro do limite, mas a lei admite horas extras e estabelece parâmetros, regras e consequências, no caso adicional. Então o TST não poderia contemplar uma tese que estaria transformando o que é extraordinário em ordinário. Então na súmula 291 o TST fala, não há direito a incorporar horas extras. Porém, se o empregado fica um ano ganhando hora extra, quando o empregador vai suprimir total ou parcialmente, e o parcial só veio na revisão, peguinha também o parcial, porque o parcial veio na revisão jurisprudencial de maio do ano passado, até maio do ano passado não tinha o parcial, era só total. Então se o empregador suprimir total ou parcialmente as horas extras, ele tem que pagar uma indenização para o empregado, que é calculada com base no quantitativo de horas extras e no último salário e no quantitativo de anos, né, ou frações igual ou superior a 6 anos, depois dá uma olhada lá na súmula 291. Mas por que eu estou trazendo a súmula 291 aqui? Para dizer para os senhores que a súmula 291, por exemplo, ainda não foi resolvida, como os demais temas que vamos tratar aqui. Então a súmula 291 poderia ser cobrada na prova objetiva, ou melhor, na prova dissertativa. A indenização da súmula 291 se aplica ao empregado público? Né? Se pensarmos, olha só pessoal, agora vocês vão começar, quem ainda não teve vai alcançar o que eu estou querendo dizer. Se a gente pensar na lógica do direito administrativo, que tem como premissa para aumento de remuneração e vantagem salarial, previsão orçamentária, previsão legal e orçamentária, a gente vai dizer que pode? Naturalmente, pela lógica do direito administrativo, a gente iria dizer que não.
pela lógica do direito do trabalho, a gente não teria dúvida em dizer que sim. Então, é isso, né? Aí, numa prova dissertativa, a gente teria que desenvolver a partir desses elementos conceituais, dessa construção que eu acabei de dar aqui. E, se possível, com o que a gente vai tratar de agora em diante, que são as situações específicas já pacificadas pela jurisprudência do TST. Então, muito bem, nós, a partir dessa compreensão de separação entre as espécies de empregados, considerando as esferas da administração, da organização administrativa do Estado, nas quais se estabelece o vínculo, nós vamos ver agora o que eu chamo de exceção, em termos de situações em que não se faz essa distinção, de modo a se aplicar a mesma regra para ambos os tipos de empregados, e depois nós vamos ver o que eu chamo de regra, envolvendo as situações em que se faz essa distinção. Beleza?